E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês um mesa redonda, falando aí as últimas novidades do nosso Verdão. Palmeiras aí que conseguiu uma grande vitória contra o Corinthians em casa, né, na Arena Barueri. Terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras tem 7 pontos aí no Campeonato Brasileiro, galera. Beleza? Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Com Paulinho, Estevão, Vitor Roque jogando junto ali, você acha que Eu acho que se ele começar com o Franco Lopes centralizado e o Paulinho e o Estevão, eu acho que o resultado virá mais rápido, positivo, porque o Paulinho ele dá muita opção pro time, né? Pode ver que ele estava no meio. É aquilo que nós estávamos conversando, do jogador tomar a iniciativa durante os jogos. Exatamente. Né? Então você vê o Paulinho fazendo a jogada aqui pelo lado direito, você vê ele fazendo a jogada ali no meio campo, chegando, batendo pro gol. É o jogador que se movimenta, é o jogador que busca os jogos, se movimenta, sai da marcação. Ele não estava preso lá. E essa rotatividade acabou atrapalhando toda a defesa do Corinthians. Nessa altura do campeonato, o Corinthians já estava entregue. Eu quero ver ele jogar quando tiver um 0 a 0. Não, estava entregue, Chicão, porque ele me tira o Martínez, que estava ali na cabeça de área, Hector, né? e coloca um outro atacante. O centroavante, E coloca um outro atacante. Não, A bola não estava nem chegando no ataque. Eu estou falando ataque. do Paulinho. O Paulinho estava livre, leve e solto. Mas então... Assim até eu jogo. Mas aí também vai a inteligência do jogador, Chico. Vai a inteligência do jogador. Vai dar inteligência Só um detalhe do em jogador. relação ao que o Xará falou. A gente já percebeu que o Xará gosta muito do Flaco Lopes pelas características dele. Eu não sou do time, como muitos são, de que o Flaco Lopes não presta. Eu acho que ele é muito útil para o Palmeiras, acho que ele é um jogador muito importante. Mas nem aqui, nem na China, nem em Plutão, o Vitor Roque vai ser reserva do Flaco Lopes no Palmeiras. O Vitor Roque foi contratado para ser o camisa 9, vai jogar e o Flaco Lopes vai entrar quando o Abel quiser mudar a característica do jogo. Então o ataque do Palmeiras já está formado. É Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Até o Facundo, que ontem jogou muito bem, vai rodar, vai ficar no banco. Até para a gente colocar o gol do Vitor Roque que foi anulado, eu quero ouvir o que o Danilo pensa desse Palmeiras. Tem Felipe Anderson, tem Maurício, tem Veiga, né? Tem Vitor Roque, tem o Flaco, tem Paulinho, tem Estevão. Mas Estevão até junho, né? Mas então, Tem vamos que até o pensar Mundial. nisso. Mas então, vamos projetar Mundial. É um Palmeiras que tem pouco mais de 2 meses para 3, para o Abel agora com a volta, a estreia definitiva do Paulinho, ajeitar o time para o Mundial. Vai ser um Palmeiras forte no Mundial, Danilo, com esses jogadores, e há tempo para ajustar essas peças? Eu gosto muito do Paulinho. O Paulinho é aquele atleta que vai em direção do gol, né? Você pode ver que ele não é muito de tocar para o lado, não. Ele é muito rápido, é forte, finaliza bem com as duas pernas, então ele vai crescer muito e vai ajudar muito o Palmeiras aí nessa parte ofensiva aí. Agora, põe, Chile, o gol do Vitor Roque foi anulado, tem até o VAR aí, né? É porque seria o terceiro gol do Palmeiras. Olha lá, o Paulo, cruzamento. E aí? Mas o momento da anulação do gol foi no cruzamento da primeira jogada. Gomes, né? Em que o Gustavo Gomes estava um fio de cabelo mais à frente do que o penúltimo defensor do Corinthians. Para de chorar, rapaz. Estou explicando o lance, Chico. O fio de cabelo. Mas estava. Você viu? Respeita aí a decisão do Mas VAR. eu não falei o contrário, Chico. Não, Estava foi impedido. uma decisão muito bom. Fio Estava de cabelo. impedido. Vamos ver a explicação do VAR? Vamos ouvir Estava a 1 explicação. metro na frente. Então, Que isso? põe na tela aí, Chile, vamos ver como é que foi o VAR. A gente vai checar um possível impedimento por interferência do Gomes na jogada inicial, tá? Ok. Tá. Aqui parece. Me dá a goal line, me dá a goal line. Aqui tá limpo, pelo pé dele. Vamos lá na goal line. No início da jogada. Essa aí tá tranquila. Vou checar. Posição sua. Eu vou checar o início da jogada, só que é interferências. Um pouquinho pra direita. Um toque pra direita. Mais um. Mais um. Aí. Klein, é bem ajustado, tá? É bem ajustado, aguarde. Agora. Atacante, vai. Ok. É esse braço que tá na frente. Triangula só o triângulo tá. Mas o ponto tá Mais pra esquerda um pouquinho só. Aí tá bom, marca. Tira um pouco o zoom, Wagner. Tá bom, só tira o zoom agora pra gente ver se não tem ninguém lá na frente. Não, aquele lá não é, aqui é. Me dá agora, vamos dar o lance lá. A linha com o lance. Ok. O Gomes tá aí, eu vou soltar devagar pra vocês verem a posição dele, tá? Ok. Interfere
Quer que eu volte? Eu vou voltar na ação dele. A ação dele é pela 1. Voltar pela 1, tá? Também depois. Ela não vai pegar, tá? Mas ele... Okay. Ele chega a se tocar. Ok, Rio, eu vou voltar com tiro livre em direto, ok? Aqui no beco da área. Ok, Aqui no beco ok. da área. Ok. Ô Chile, se você conseguir voltar e parar exatamente na linha lá que eles estão avaliando, se foi ou não foi, eu vou falar para você. Isso aí é trabalhar contra o futebol. Eu também acho. Graças a Deus. É trabalhar. A gente não viveu isso. Né? É trabalhar, Danilo, isso é trabalhar contra o futebol, cara. É um preciosismo, né? Você não pode. Ali os caras estão, é fio de cabelo, Chico. Eu entendo, é o Corinthians e tal, mas espera aí. Isso é trabalhar contra o futebol, Danilo. Sabe? Qual o momento máximo do futebol? E hoje o nível é ruim. Vamos falar a verdade. Eu tenho aqui Miller, tenho aqui Danilo, tenho Paulo Sérgio, né? Ex-jogadores de altíssima qualidade. Quem viu, viu. E respeitando todos que jogam hoje. Mas os jogos aí acabam se arrastando. E o gol é o momento máximo do futebol. Os caras ficam procurando uma situação para tirar o gol, cara. Eu não consegui. Mas estava errado, Rafa. Estava errado. O que mais errado? Pô, frisa a linha lá. Estava impedido. Se fosse pro seu Corinthians, você tinha mudado. A sua opinião era outra. Nenhum. Você sabe que eu tá sou um cara brincadeira. meio neutro nessas horas, né? Sim. Pra caramba. Eu sou neutro. Muito. Não estava um fio de cabelo de jeito nenhum. Tava assim. Ele estava impedido mesmo. Alguém consegue? Vocês conseguiram ver? Consegue identificar pelo VAR, Danilo? Na primeira vista. Difícil. Não dá pra... É difícil, né? Assim, o trabalho todo, né, Danilo, pro jogador. O Vitor Roque, ó, dá uma olhada, gente. Pô, onde está esse impedimento, cara? Tá porque ela aproximar? Acho que é um pouquinho mais pra frente. É a mesma linha, cara. Né? Pô, isso é a mesma linha, né, Danilo? É difícil. É num frame. Só como coisa mesmo para pegar, né? Ô, Garrafa, nos dias de hoje, se eu fosse a FIFA, eu mudava a regra. Um corpo inteiro. Assim, olha, o corpo todo, Isso. se tiver à frente, beleza. Mas agora, esse impedimento aí... Aí é jogar contra o futebol, né? Não, e outra coisa, e ninguém comenta sobre o erro daqui na lateral aqui. Você sabe que o Estevão é um jogador habilidoso. Mas isso é outra coisa. Não, mas tudo bem, você tem impedimento lá. Não, você tem impedimento lá. Aí o Estevão vem. Você dobra a marcação ali no jogador, não tem o cruzamento, não tem essa tudo comissão isso. técnica, eu falei pra você aqui, não vai ter jeito. Mas vamos voltar. Eu queria agora falar pra gente... Não tem nada, saiu pra no gente lucro fechar, ainda. pra gente fechar aí esse Palmeiras, então, ó, Vitor Roque, Estevão, Flaco, Felipe Anderson aparecendo pela direita. O Veiga que tá fora. Veiga, Maurício. E são jogadores, eu vou voltar lá no início do programa, quando eu falei... Piquerez, viu? Piquerez, ele pôs Felipe Anderson pelo lado direito, que o Felipe Anderson já jogou pela esquerda, já jogou no meio e agora está jogando lá pelo lado direito. E tirou talvez um dos pontos fortes do Palmeiras, que foi, inclusive, anulado na final do Campeonato Paulista, o Estevão ali pelo Anrileri, mas o Anrileri não estava jogando, e o Abel trouxe o Estevão para jogar no meio. E o Abel... Para flutuar. Já fez isso contra o Cerro Porteño na quarta-feira. O Abel falou sobre isso. E eu quero saber de vocês se esse Palmeiras, com essas alternativas, se esse Palmeiras tem possibilidade de chegar forte no Mundial, de arrumar esse time para daqui 2, 3 meses. Olha o Abel falando das opções que ele tem a partir de agora com a chegada do Paulinho. Felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. E quando esses jogadores não fazem, são desafiados pelo treinador a fazer outras posições. E 90% dos nossos jogadores são capazes de fazer mais do que uma posição. O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje de 10. E o Filipe também sabe que pode fazer bem aquela posição, 7, e a verdade, eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7, né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Eu tenho as minhas críticas ao Abel, mas tem muitos elogios a ele. Ele está fazendo uma leitura do elenco, ele vem para a coletiva. É um grande treinador. Às vezes ele exagera com esse papo aí, que eu não quero ser amigo de ninguém, nem eu quero ser seu amigo, Abel, mas eu vou te avaliar como profissional com maior isenção. E você pensa muito bem em futebol. Às vezes é chato para dedéu, mas você pensa em futebol, é um técnico campeão dos maiores da história do Palmeiras e para muitos o maior da história do Palmeiras. O maior. Tá? E ele vem para a coletiva, Danilo, e isso é legal.
nessa relação quando ele fala, ó, eu tirei o Estevão dali porque o Estevão fez por 10, eu coloquei ali e tal, eu tenho essas opções. A pergunta para vocês são duas. A primeira delas, como é, Danilo, você como técnico, como é um jogador que foi contratado como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Vitor Roque, um jogador novo que sai do Atlético Paranaense, vai para o Barcelona, aí vai para o Valência, né? E do Valência, ainda pertencendo ao Barcelona, ele volta para o futebol brasileiro para o Palmeiras. Betis, desculpe. Vai do Betis, mas ainda sendo do Barcelona, ele volta para o futebol brasileiro para o Palmeiras e completou hoje 7 jogos. 7 jogos. E 7 jogos ainda não marcou. Como é para um jogador que ele é menino ainda, né? 23. Como é que é o papel do treinador com o Vitor Roque pela ausência de gols? E já emendo uma segunda pergunta. 20 anos, desculpa. 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. E já emendo uma segunda pergunta. É um Palmeiras que pode chegar forte no Mundial ou aí a brincadeira é outra? Treinador, acho que todo treinador quer, né? Em cada posição você ter 2 jogadores de qualidade. Isso é fundamental. E ele foi bem citar aquilo ali eu vou jogar com meia, o cara faz 2 funções. Isso aí ajuda muito o treinador, né? Você não tá rendendo aqui, você muda ali, passa para lá e ele rende de lá. Então isso aí ajuda muito. E o Palmeiras, do meio para frente aí, gente, nossa, é o melhor time do Brasil, né? Tem muita opção. Melhor que o Flamengo? Todo mundo bom. Mais ou menos, a altura, né? Igual. Se pegar individualmente... No Mundial, dá tempo para o treinador, chegando essas peças, dá tempo de azeitar o time e ir para o Mundial, que o Mundial é uma competição que a gente imagina que vai ter A missão é passar da primeira fase. Uma dificuldade maior. É difícil, mas hoje eu vejo o Palmeiras com condições, viu? Eu vejo o Palmeiras com condições de chegar lá e brigar. Ô Miller, essa ausência de gols do Vitor Roque, ele vai tirar de letra, o Abel vai saber gerenciar isso, porque a gente cobra, né? Isso é uma coisa natural, né? Claro. Aqui, infelizmente, no Brasil, se cobra para o jogo, né? O jogador. Não. É claro, time grande, a cobrança é muito grande. Mas eu acho que ele tem tempo, né? Como ele é novo, tem tempo. Daqui a pouco ele sai o primeiro gol, o segundo, e ele, né, gradativamente, naturalmente, ele vai readquirindo a confiança e fazendo os gols que ele estava acostumado a fazer no Atlético Paranaense. Então, acho que, como o time do Palmeiras ainda está assim, faltando alguns jogadores, aquela coisa toda, daqui a pouco o Vitor Roque vai reencontrar o caminho do gol, porque é um jogador que sabe fazer gol, ele sabe jogar, né? Então, acho que essas muitas boas opções do Abel, né, daqui a pouco vai ser benéfica para ele. E só um detalhe, Xará, o Garrafa. O Vitor Roque não é que é um atacante que está 7 jogos sem marcar gol e não está fazendo nada. Primeiro que ele já fez 2 gols nos últimos 2 jogos e por um fio de cabelo a arbitragem anulou. Contra o Cerro Porteño foi a mesma situação. Aliás, foi até pior do que essa aí do Corinthians. Então ele marcou um gol em cada jogo, que foram 2 golaços. O contra o Cerro, então, foi demais, que ele cavou por cima do goleiro. E além disso, ontem, por exemplo, ele estava marcando na bandeirinha de escanteio da lateral direita do campo de defesa. Ele correu muito, se entrega muito, saiu de campo aplaudido de pé. Então não é um jogador que está em má fase e não está fazendo nada. Ele está jogando muito para o time e todo mundo viu que ele sabe fazer gol. Então ele não marcou gols que valeram. Mas ele fez a jogada dele, o que ele tinha que fazer na hora, ele fez e muito bem feito, além de jogar para o time. Então todo mundo está tranquilo em relação ao Vitor Roque e mesmo com o gol de ontem sendo anulado, ele sai muito no lucro em relação à visão que o torcedor tem com ele. Paulo, Vitor Roque e o Mundial. Cara, na realidade, o Vitor Roque, quando eu mencionei aqui, olha, tem que dar um tempo para esse garoto, não é assim, veio custando muito, mas vai colocando aos poucos. Tem que colocar, tem que pôr. Não é assim. Na realidade, ele foi para o Barcelona, não jogou. Foi para o Betis, fez um jogo ali e volta para o Brasil. Um time grande contra o Palmeiras. Para ganhar títulos. A responsabilidade é muito grande. É um bom jogador? É um bom jogador. Agora tem que ter paciência com ele. Tem que ter paciência com esse garoto, porque senão você acaba perdendo um grande jogador. A outra pergunta era... Sobre o Mundial? Cara, nós já estamos vendo aí um Palmeiras completamente diferente. Esse jogo do Corinthians mostrou um Palmeiras completamente diferente, com uma dinâmica completamente diferente. Então você tem o Felipe Anderson indo pela direita, ali pela esquerda você já começa a colocar o Estevão ali, provando ele também daquele lado, e você tem alternativas. Então, nesse momento, nós estamos vendo um outro Palmeiras para chegar bem no Mundial.
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!